Agora vamos continuar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Aqui no Lucas, capítulo 10, versículo 14, diz assim: Por isso haverá no dias do juízo menos rigor para Tiro e Sodoma do Morro. Está falando sobre da cidade, né? E no versículo 15 ele diz assim: E tu, Cafarnaum, que te levasse até o céu, será precipitada até o inferno. Ele não está gostando muito da cidade de Cafarnaum, não. E no versículo 16, ele diz assim: Quem vós ouve a mim, ouve a quem vós rejeita, e a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É o próprio Senhor, né? E no versículo 17 de Lucas, capítulo 10, ele diz assim: Voltaram alegre os 72, diziam: Senhor, até os demônios se nós submetemos e em teu nome, quer dizer, expulsaram até aqueles espírito mal que estava no povo em nome dele. E Jesus disse-lhes: Vi Satanás cair do céu como um relâmpago, como um raio. Ele disse. E no capítulo 19, no versículo 19, ele diz assim: Eis que vos dai poder para pisar serpentes e escorpião e todo o poder do inimigo. Ele está dizendo que ele dá o poder para os discípulos pregar a palavra, dizer que o reino já chegou, que é onde ele ia passar, né? E no versículo 20, ele diz assim: Contou-se vós uma alegria, porque os espíritos vós estão sujeitos, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Quer dizer, o nome de quem prega a palavra e quem escuta a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome dele fica no céu, que Jesus está falando. E no versículo 21, ele diz assim: Naquele mesma hora, Jesus exaltou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graça porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentemente e os revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendito-te, porque assim foi do teu agrado, que Deus agradou ele, né? E no versículo 22, ele diz assim: Todas as coisas que me forem entregue por meu Pai, ninguém conhece quem o Filho senão o Pai, nem que o Pai seja o Filho, o Pai senão o Filho, aquele quem o Filho quiser revelar. Quer dizer, ele revelava ele, né? E no capítulo 23, no versículo 23, diz assim: E voltou-se para os discípulos e disse:
te dou os olhos que veem e que vós vedes. Eles iam enxergar mais as coisas porque estava na palavra dele, né? E no capítulo 24 ele diz assim: pois vos digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vós vides, e não o viram, e ouviram o que vós ouvi, e não o ouviram. Eles não viam, né? Eles tinham a palavra, mas eles não viam, não chegavam a ver, e nem era revelado para eles naquele tempo, né? Depois que ele veio, foi revelado o segredo de Deus para poder ter a salvação ao povo. E no capítulo 25 de Lucas, capítulo 10, versículo 25, diz assim: levantou-se um doutor da lei e, para vê-lo à prova, perguntou: mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? E ele vai falar. E Jesus disse: que está escrito na lei, como é que lês? Ele respondeu, né? O homem respondeu para o Senhor Jesus. Respondeu ele: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento e teu próximo para ti mesmo. Aí ele disse assim, falou-lhe Jesus: respondei bem, fazei o que viverás, fazer o que viverás. E no versículo 29 ele diz assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai falar para ele, é Nicodemo que está perguntando, né? Então ele vai falar para ele, no versículo 30, ele vai dizer assim: Jesus então contou um homem descia de Jerusalém e Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que despejavam depois de terem maltratado com muitas ferimentos e retiraram-se deixando no meio quase morto. Então os ladrões, né, roubaram a pessoa e jogaram ele lá numa pirambeira lá e ficaram quase morto, né? Por acaso desceu, pelo menos no caminho, um sacerdote e um passou adiante. Não foi ver o homem não, passou adiante. E no capítulo 32 diz assim: igualmente um levantai, chegando àquele lugar, viu, o passou também diante. Aí vai passar um samaritano, né? Aí o samaritano passou, semelhante um samaritano que vejo, e chegou àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Quer dizer, ele se moveu, ficou com compaixão e ficou muito triste de saber que aquele homem estava dele lá. Daí ele fez a atitude de apoiar no cavalo e levar para uma cidadezinha para poder curar ele, né? Então nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: tudo aquilo que você fizer em bem de você, fazer de bem para o próximo, aquele que é o seu próximo. Jesus Cristo ama todos vocês são amados por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.